Fala pessoal, beleza? Você já se perguntou o que o filme Matrix pode contribuir para a gente entender um pouquinho dos avanços tecnológicos, os avanços de inteligência artificial nos dias de hoje? Você já parou para pensar? Primeiro faz o seguinte questionamento: você já assistiu Matrix? Eu parto do pressuposto que você já assistiu, porque esse para mim é um dos melhores filmes já criados até hoje, ainda mais quando a gente fala de ficção científica. Só um parênteses aqui. Quando a gente fala de filme de ficção científica, qual que é a ideia do filme de ficção científica? É ele explorar histórias baseadas em conceitos científicos, tecnológicos e futuristas, geralmente extrapolando os limites do conhecimento do momento que aquele filme vai para o ar. Então ele tem jeito de extrapolar justamente para mostrar como que seria o futuro, um futuro próximo. E quando a gente olha Matrix, a gente pode olhar essa obra-prima que foi desenvolvida há uns anos atrás como uma obra que praticamente acertou em tudo. E um filme de ficção científica, ele sempre tenta buscar abordar questões filosóficas, sociais e éticas por meio desses cenários imaginativos e inovadores. Então vamos lá. O lance do vídeo hoje eu vou trazer aqui algumas das passagens do Matrix para trazer para os dias atuais e fazer algumas análises. Será que eles acertaram? Será que não? O que está acontecendo nesse caminho? Beleza? Então vamos lá. Eu até trouxe aqui algumas anotações porque eu não gostaria de deixar passar nenhuma das várias passagens desse filme, porque a gente pode fazer correlação, fazer um paralelo com tudo que está acontecendo nos dias de hoje. Então, só relembrando, o filme Matrix ele abordou temas que são extremamente relevantes quando pensamos no avanço da inteligência artificial para os dias de hoje. E aí eu trago um primeiro momento que o filme ele trata muito bem sobre a realidade simulada. E aí a realidade simulada ela é um conceito de uma realidade virtual tão avançada que os humanos eles não conseguem distingui-la do mundo real. E é algo discutido muito hoje em dia, principalmente com o crescimento de tecnologias como o próprio metaverso e sistemas também de imersão avançada. Embora a gente esteja um pouco longe ainda de criar uma simulação a nível de Matrix, as interações em ambientes virtuais estão cada vez mais realistas. Inclusive eu trago essa notícia do próprio G1 que fala que a teoria de que a realidade é uma simulação ganha cada vez mais fôlego na física quântica. E eu vou até ler aqui pra gente um pedacinho dessa matéria que ele é muito legal. E se a realidade não for nada mais do que uma simulação extremamente complexa? Em experimento controverso, pesquisadores testam essa possibilidade em laboratório. Um grupo de físicos liderado por Thomas Campbell, que é um ex-cientista da NASA, está investigando uma teoria que pode revolucionar a compreensão do universo. A hipótese da simulação, que propõe que a realidade pode ser uma simulação complexa. A equipe de cientistas, que também inclui Fairbod Khosnow, se é assim que se escreve, da Universidade Politécnica Estadual de Califórnia, está atualmente na vanguarda dessa teoria controversa. A hipótese é que o universo poderia funcionar como um videogame, gerando uma realidade sob demanda para os observadores conscientes. Experimento em fenda dupla. Tal hipótese, há muito teorizada por filósofos e popularizada pelo filme de sucesso Matrix, como a gente está falando aqui, baseia-se numa interpretação não convencional da mecânica quântica, especialmente no famoso experimento da dupla fenda. Nesse experimento, quando a luz é disparada através de duas fendas, observa-se um padrão de interferência, indicando que a luz age como uma onda. Entretanto, ao observar a luz com detectores, esse padrão desaparece, sugerindo que a própria observação afeta o comportamento das partículas. Em outras palavras, as partículas subatômicas parecem se comportar de forma diferente quando observadas, algo que tem intrigado muito os físicos. E o próprio Campbell sugere que esse fenômeno pode ser de que a realidade só é renderizada no momento da observação, da mesma forma que um jogo de computador. Só gera as partes do mundo virtual que o jogador está vendo na medida em que ele joga. Então, por ainda ser uma teoria, a gente pode fazer um paralelo com essa parte do filme que a gente coloca aqui, que o Morpheus ele explica para Neo o que é a Matrix, que é essa grande simulação. Isto é a construção. É o nosso programa carregando. Podemos baixar qualquer coisa, de roupas a equipamentos, armas, treinamentos simulados, qualquer coisa de que necessite. Estamos dentro de um programa de computador? É tão difícil de acreditar? As roupas diferentes, os plugs nos braços e na cabeça sumiram.
Seu cabelo mudou. Sua aparência agora é o que chamamos de autoimagem residual. É a projeção mental do seu eu digital. Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Enfim, aqui ele continua o filme, então é uma teoria que ainda não foi explicada pela física quântica e está gerando muita discussão dentro do campo de estudo da física quântica. E outra coisa muito interessante quando a gente fala de Matrix é a autonomia das máquinas. É algo que a gente sempre fica com medo quando analisa inteligência artificial. Pô, será que as máquinas vão entrar em guerra contra os humanos e vice-versa? A gente tem inclusive no filme, mostrando máquinas desenvolvendo a própria autonomia e tomando decisões para garantir a sua sobrevivência. E na realidade, os sistemas de inteligência artificial baseados em aprendizado profundo, que é o Deep Learning, eles já demonstram a capacidade de aprendizado autônomo e adaptabilidade em áreas como direção autônoma e, por exemplo, medicina. Mas apesar desse aprendizado autônomo, eles ainda dependem do controle humano para objetivos ainda maiores. E tem um spin-off do Matrix, que é Animatrix, que é um desenho que explica como a revolução das máquinas começou. É um desenho muito legal, que eu também assisti na época, e eu sugiro muito que você assista. Vou deixar aqui um trechinho só desse desenho. Embora leais e puras, as máquinas não eram respeitadas por seus donos, que as viam como uma ameaça inesperada se multiplicando. O juiz Herbert Perkins está ouvindo os argumentos finais da promotoria neste último dia do julgamento do B166ER. B166ER. Um nome que jamais será esquecido, pois foi o primeiro de sua espécie a ir contra seu dono. Direito ou privilégios que ela estabelece e assegura aos cidadãos dos Estados Unidos. Pelo contrário, elas eram na época consideradas uma classe de seres subordinados e inferiores. No julgamento do B166ER por assassinato, a promotoria pediu a destruição da máquina. B166ER simplesmente declarou que não queria morrer. Vozes sensatas fizeram-se ouvir. Quem poderia dizer que a máquina criada pelo engenho do homem tivera ou não um julgamento justo? Enfim, daqui eles se voltam contra os humanos. Um desenho maravilhoso também. Não deixe de assistir se você não assistiu até hoje. Tá? E aí quando a gente fala de máquinas 100% conscientes, a gente ainda não tem isso, apesar que a gente já está avançando nesse tema. Eu gostaria de te mostrar até inclusive um Reels que eu soltei aqui na minha rede social, que mostra, que eu vou até abrir aqui, que mostra um robô acionando outros robôs e fazendo uma brincadeira aqui, que teria acabado o dia, e ele está ali falando para os outros robôs irem para casa, né, porque já tinha acabado o turno. E aí os robôs falam que não tem casa, venham comigo. E aí os robôs acabam atendendo o chamado daquele pequeno robô. A gente pode até lembrar do Wall-E, que é um desenho que também conta uma história um pouco parecida. Mas apesar desse caso aqui ser cercado de dúvidas se realmente a fábrica encenou ou não a situação, o fabricante destes robôs confirmou que foi um incidente registrado em um showroom lá em Xangai, onde uma equipe especializada em robótica admitiu que os robôs deles foram sequestrados. E aos poucos a gente vai conseguir se autoprogramar, né? Que a inteligência artificial consiga se autoprogramar. Inclusive saiu esse vídeo aqui no canal History, que a IA reprograma a si mesma para bular controles humanos. Vamos ver aqui juntos.
Então esse experimento que a gente viu no vídeo, aliás, é um conjunto de experimentos desse projeto, ele teve várias análises, várias vezes que a própria inteligência artificial ela se moldou, né? Ela acabou mudando um pouco a sua forma de pensar para executar um objetivo. Então, por exemplo, ela tinha um determinado tempo para executar uma função específica e por conta da função ser muito complexa e o tempo determinado para que ela fizesse aquele experimento fosse muito pequeno e ela não conseguia resolver a tempo, ela conseguia reeditar o código dentro da IA, a própria IA editava o código e ela conseguia ter ou o tempo mais rápido de entrega do resultado, ou ela estendia o tempo limite que era dado para que ela pudesse fazer esse teste. Então a gente viu aí duas possibilidades dela reeditar o próprio código internamente. Muito legal também. O filme traz um lance bem interessante também que eu gosto muito, que é a conexão cérebro-máquina, que é a ideia de a gente plugar os nossos cérebros com os próprios sistemas operacionais. E isso está se tornando cada vez mais plausível. Inclusive pesquisas que têm interfaces cérebro-computador, como as da Neuralink do próprio Elon Musk, têm avançado na possibilidade de integrar o cérebro humano a sistemas digitais. Isso ecoa um pouco do que o Matrix previu sobre a fusão de cérebros com máquinas. E aqui vamos assistir rapidinho só falando sobre o primeiro paciente Neuralink, que foi este ano, o primeiro paciente que saiu ali com um chip implantado no cérebro. Vamos falar aqui sobre uma pessoa que tem muito mais dinheiro que a gente. O bilionário Elon Musk anunciou que a empresa de tecnologia dele, aliás, de biotecnologia, a Neuralink, fez o primeiro implante de chip cerebral em um humano. Segundo Musk, o paciente está se recuperando bem do procedimento esse feito no domingo, anteontem, e que os resultados iniciais foram promissores. Olha só o que é o avanço da ciência, hein, pessoal? A Neuralink é uma startup de biotecnologia fundada pelo bilionário. Ela é focada em desenvolver implantes para conectar o cérebro humano a computadores. A empresa foi autorizada nos Estados Unidos a fazer um estudo com chips cerebrais em pessoas tetraplégicas e com outros tipos de paralisia, para testar o controle desses dispositivos através do pensamento. Nossa, eu não sei você, mas às vezes dá até um medinho desse tipo de informação, não dá? E ao mesmo tempo que a gente fica maravilhado, né, com esse avanço da ciência. Então a gente vê aí, por exemplo, chips sendo conectados no nosso próprio cérebro. Uma outra passagem muito legal é a da energia humana como um recurso às máquinas. Embora no filme os humanos eles sejam literalmente usados como baterias, eu vou até mostrar um trechinho aqui bem legal, o conceito ele pode ser interpretado como uma metáfora para a forma como os dados pessoais hoje se tornaram como um combustível, né, para as grandes corporações de tecnologia. E assim como as máquinas dependem dos humanos em Matrix, os gigantes de tecnologia prosperam coletando e monetizando nossos dados para alimentar modelos de inteligência artificial e publicidade. Aqui nós vamos ver um trechinho da parte que mostra no filme os humanos servindo como uma própria bateria para a grande Matrix. E trazendo para os dias de hoje, quando a gente fala, isso aí é impossível, né? O ser humano servindo como matéria-prima, né? Como combustível que seja para computadores. E aí a gente entra, por exemplo, numa notícia como essa, que bioprocessador feito de tecido humano cerebral usa 1 milhão de vezes menos energia. Ou seja, eles já estão testando, no caso aqui, é uma startup que chama Final Spark, eles afirmam terem criado um bioprocessador com consumo reduzido de energia e que pode ser um grande salto científico. É isso mesmo. A gente vai ler aqui junto, mas são organoides que são originados no cérebro, que são utilizados para servir como um grande processador. E assim, a gente sabe que hoje a inteligência artificial é um grande problema para a energia global. Inclusive, o próprio Trump falou que os Estados Unidos vão ter que dobrar o fornecimento de energia para que consiga dar segmento aos projetos de inteligência artificial que eles estão propondo. A gente vê, por exemplo, organoides fazendo parte do... Fazendo não, já começando a fazer processamento, onde você usa praticamente
zero de energia. Então vamos lá ver a matéria juntos aqui. Ó. A startup suíça Final Spark criou o primeiro bioprocessador do mundo produzido para ser uma plataforma online de acesso remoto a 16 organoides do cérebro humano. Ele afirma ser a primeira neuroplataforma a ser capaz de entregar acessos a neurônios biológicos in vitro. Segundo informações da corporação, o seu bioprocessador, além de ser capaz de aprender e processar informações, ele também é uma referência em economia de energia, consumindo até 1 milhão de vezes menos que os processadores tradicionais. E esse documento, que foi divulgado pela própria empresa, traz esses dados e compara com o treinamento de machine learning do ChatGPT, da versão GPT-3, que utiliza 10 gigawatts de energia, mais de 6 mil vezes mais do que o consumo atual de uma cidade comum na Europa. Mesmo sendo uma confirmação ousada, nota-se que não divulgaram o consumo da BioCPU no próprio relatório. Então a gente vai ter aí bioprocessadores funcionando. Imagina um dia você, em vez de estar comprando um processador da Ryzen ou um processador da Intel, você está comprando um bioprocessador para seu computador. Muito legal, mas muito legal mesmo. Uma outra passagem que eu gosto muito e que está muito ligada nos dias de hoje e vai cada vez piorar é a manipulação e o controle de informações. Inclusive, a ideia que a própria Matrix de manipular a percepção e a realidade se conecta diretamente ao conceito hoje que a gente tem de fake news e a forma como os próprios algoritmos e a inteligência artificial personalizam o conteúdo que a gente consome. E o que isso cria? Cria a tal da bolha da informação, dificultando cada vez mais a nossa visão objetiva do mundo e aumentando as nossas divisões sociais. Inclusive, no próprio filme tem uma passagem muito legal que fala que a ignorância é uma bênção. Essa passagem do filme é muito legal. Temos um trato, Sr. Reagan? Olha, eu sei que esse filé não existe. Eu sei que o que eu ponho na minha boca, Matrix diz ao meu cérebro que é suculento e delicioso. Depois de 9 anos, sabe o que eu percebo? A ignorância é uma benção. E quando a gente fala dessa bolha de informação e tudo isso que dificulta a nossa visão objetiva do mundo hoje, e inclusive aumentando as divisões sociais, como eu disse, a gente tem a maior preocupação hoje com inteligência artificial, que é a fake news que é gerada por inteligência artificial, que é considerada a maior ameaça global a curto prazo, por incrível que pareça. Um relatório que foi divulgado pelo Fórum Econômico Mundial indicou nessa quarta-feira, dia 10, que a desinformação alimentada por IAs configura a maior ameaça às democracias e economias de todo o mundo no futuro próximo. A longo prazo, problemas ambientais representariam o fator mais grave. O documento foi assinado dias antes do encontro anual de especialistas e líderes mundiais que acontecerá esse ano. O levantamento aponta que a informação de má qualidade e desinformação serão fonte de dor de cabeça nos próximos 2 anos. Embora positivo em diferentes setores, o desenvolvimento tecnológico seria responsável por criar novos perigos, além de agravar os antigos, adverte o texto. Os autores do relatório, portanto, enxergam com preocupação o surgimento de ferramentas generativas como o ChatGPT, que são capazes de produzir conteúdos sofisticados para manipulação. E essa matéria ainda fala um pouco ainda dessa questão das fake news e essas bolhas de informação que a gente está tendo, tanto por redes sociais alimentadas com inteligência artificial, quanto dos próprios softwares. E aí eu faço uma observação aqui também, que as pessoas elas vão deixar cada vez mais de fazer pesquisas e ir atrás do resultado pronto das próprias ferramentas. Então elas não vão ter mais ali o trabalho de pesquisar se realmente aqueles dados são reais ou se aquelas escolhas que a inteligência artificial trouxe para ela são as melhores do mundo. Inclusive, o próprio Google já está perdendo muito espaço com as buscas e com monetização dos produtos e serviços que ela divulga através do próprio ecossistema do Google, com anúncios, com vídeos e por aí vai. Ou seja, as pessoas, em vez de pesquisarem sobre produtos e serviços, elas vão muito na linha do que o ChatGPT já está recomendando comprar. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu acho que se você não assistiu Matrix ainda, não deixe
de assistir, coloca para rodar no fim de semana. É um filme muito bom, que traz toda essa questão filosófica, ética e como a sociedade está caminhando. Um filme muito legal e que diz mais ou menos o que a gente está vivendo hoje e vai viver nos próximos anos, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Dê like, curta e comenta. E coloca aqui embaixo qual outro tipo de conteúdo vocês querem assistir aqui neste canal que eu trago para vocês, beleza? Então, te vejo no próximo vídeo. Um abraço.